E aí pessoal, beleza? Bom, vamos lá. Sempre com o apoio aqui do Grupo Infinity e da Nato Corpus, começando mais um Café com o Boras. Hoje, nosso segundo podcast, a gente vai falar a principal pergunta que a gente ouve, e eu acho que não fica isso restrito a mim. Eu acho que todo mundo, em qualquer loja, qualquer mecânico, deve ouvir essa mesma pergunta. Ah, Borelli, vou começar a pedalar, que bike que eu compro, quanto eu vou gastar? Bom, gente, é o seguinte, vamos lá. O mercado da bike, ele evoluiu demais. Então, assim, vamos fazer uma comparação besta aqui, anos 90, por exemplo. Basicamente, vamos ser um pouco trágicos, né? Basicamente você tinha 3 opções de Caloi 10 para você comprar, vai. Porque não tinha muita coisa que a gente pudesse. Todas as bikes as boas eram importadas, a Caloi, que era a melhor nacional, custava uma fortuna. Então, assim, era difícil a gente ter um leque como o que a gente tem hoje, tá? As pessoas geralmente relacionam bike com mountain bike, quem não está muito no mundo do ciclismo, porque é a que a gente mais vê na rua. Só que a gente tem as variações nesse meio termo. Então hoje a gente pode partir daquela bike que a gente vai ver, por exemplo, numa Faria Lima em São Paulo, pessoal indo trabalhar com aquelas bikes dobráveis, tem uma marchinha ali para poder dar uma variação de acordo com o percurso, mas são aquelas geralmente que tem um guidão bem alto assim, né, compridinho, e você dobra, se bobear, põe até dentro de uma maleta e leva, né, que as pessoas usam para ir trabalhar. Num deslocamento em grande cidade, isso aí realmente é bem viável. Aí a gente começa a vir partindo para mountain bike, por exemplo, que é uma linha para terra, mas antes da gente chegar numa bicicleta speed, que é uma de pneu fino, que a gente conhece como aquele guidãozinho tortinho, a gente pode encontrar duas faixas nesse meio do caminho ali, que o pessoal chama de gravel bikes ou até cyclocross. Então, existem bikes aí que ficam no meio termo, aí depois a gente pode pular para essa road realmente, que são as mais famosas, ou é Caloi 10 antigamente, que a gente só chamava tudo de Caloi 10, né, quando é pneu fino. Que são as bikes speed ou road, né, que é o mesmo termo para o mesmo tipo de bike, são termos diferentes para o mesmo tipo de bike. E a questão de triatlon ou contrarrelógio, que também não são a mesma coisa, tá? Bom, vou fazer o caminho contrário. Triatlon e contrarrelógio. As bikes são iguais? O fim que se destinam, não. Porém, elas são ajustáveis. Então, você consegue chegar numa regulagem, na maioria dos casos, você consegue chegar numa regulagem para que você possa usar ou para um ou para outro. Ah, mas qual que é a diferença, Borelli? Não é contrarrelógio, não é triatlon? Não. O triatlon você tem que descer e correr. No contrarrelógio você vai se matar, passou o pórtico, desaba. Então, assim, a posição numa contrarrelógio é extremamente aerodinâmica. O máximo que você puder tirar da bicicleta, mesmo que de certa forma você comprometa um pouco do teu corpo ali, lógico, né, não visando perder rendimento, né, na bike. Então você vai prejudicar um pouco o teu posicionamento, mas não em relação ao rendimento na bike. Você não teria condições de descer, por exemplo, e correr como se você tivesse numa bike de triatlon. A bike de triatlon, ela tem uma posição, vamos chamar de um pouco mais confortável. É uma bike que você preserva, inclusive, um pouco mais a musculatura que você vai usar na corrida. Ah, mas não é a mesma posição de todas? Existe um negócio que chama Bike Fit, que nós vamos falar num próximo podcast, que você vai conseguir chegar nos pontos e nos limites mais perto do fim que você procura. Então, eu sou ciclista e quero participar de uma prova de contrarrelógio, é uma coisa. Eu sou triatleta, vou fazer um sprint, que antigamente a gente chamava de short, né, as provas curtas, é um ajuste. Vou fazer Ironman, que é o full, é outro ajuste. Então depende também, inclusive, do seu corpo, depende da sua limitação de alongamento, mas é um item que nós vamos conversar
num próximo podcast. Ainda na questão da diferenciação das bikes, a gente tem então contrarrelógio, triatlon, próximas, porém cada uma na sua especificidade. Eu posso de repente fazer uma bicicleta de contrarrelógio se transformar numa bike de triatlon? Pode. Você vai ter que fugir um pouco da proposta inicial da bike. Então você quebra um pouco. Geralmente no visual a gente vê e fala, nossa, mas esse clipe desse tanto afastado, você vai quebrar um pouco desse visual, mas vai conseguir usar a bike, tá? Em alguns casos, as bikes de contrarrelógio elas são tão agressivas no seu posicionamento que a margem que você tem de ajustes, talvez o seu corpo não suporte ficar muito tempo nela. Então, são bikes para quem realmente está como ciclista dentro do triatlon, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o triatlon em si, mas que está mais ciclista, um cara que já tem um alongamento de posterior, um condicionamento físico já num nível mais alto, certo? Saindo desses dois modelos, a gente tem a Road, tá? Que é a famosa e conhecida Caloi 10. Dentro dessa Road, eu vou subdividir ela em 3 grupos hoje. Nós temos as Aero Roads, seria a proposta da Road numa questão mais rápida que ela possa ser, para ficar mais perto de uma bike de triatlon, por exemplo. Então ela seria uma bike que tem os tubos mais largos e quando você olha, o foco dela não é a diminuição do peso, né? O foco dela é cortar o vento, é ser aerodinamicamente efetiva. Então é uma bike que você, cara, para o vento seria mais rápido, certo? Aí nós temos as roads puras, vamos chamar assim, que seriam os tubos mais tradicionaizinhos, que lembram muito a Caloi 10. Talvez eu possa dar como exemplo aqui, vai numa questão visual, as bikes da Cannondale aí até um tempo atrás, as Super Six, por exemplo, eu no meu ponto de vista, até pela geometria do quadro mais diamond, que a gente chama mais tradicional, eu vejo elas como um visual de uma assim, típica road, né? E temos também a questão das bikes que são com foco em alívio de peso, né? Em 2016, quando eu estava em São Paulo, fazendo ainda toda a parte do Trek University, a gente teve contato com uma bike que era a Emonda SLR. Se eu não estiver errado, ela pesava 4,8 kg, se eu não me engano, 4,5 kg, alguma coisa assim, que era uma bike extremamente leve. Tá? Essa bike, numa prova de subida, é fantástica. Só que talvez ela não talvez e muito provavelmente ela não vai ser tão rápida como uma Aero Road, que é mais pesada, quando você tiver com cara pro vento. Ah, mas Borelli, eu tenho uma Emonda SLR e ela anda mais do que o amigo meu que tem uma Madone, que seria na linha da Trek a diferença das duas, uma Aero Road e uma bike de subida, uma bike leve. Na verdade, essa questão tem a ver com o teu condicionamento físico. Então você numa bike, você na outra bike, no mesmo condicionamento físico, a bike vai te ajudar? Vai. Para qual fim? O que você quer fazer com essa bike? Qual é o teu intuito? Ah, Borelli, eu quero de repente andar na estrada, mas de repente eu tenho um chão, aquela estradinha de terra batida, para chegar numa chácara de um amigo. Nós temos aí abaixo dessa questão, por exemplo, depois, né, da Aero Road, Road, as roads de subida, foco em peso, nós temos aí, por exemplo, as gravel bikes, ou uma cyclocross, que ainda é uma bike já mais de rendimento do que a gravel, e aí você consegue ter uma especificidade ainda em cada tipo de uso dessa, tá? E se o pessoal, não sei se o pessoal já viu isso, mas muitas vezes na televisão a gente vê os campeonatos de cyclocross na Europa, né? No Brasil aqui bem difícil a gente ver, na Europa isso é muito difundido, tá? Essas gravel bikes, elas têm um pneu mais gordinho, então é um pneu que não chega a ser uma mountain bike, mas é uma bike road, com guidão tortinho, e com um pneu mais larguinho, e inclusive com cravinhos.
que é justamente o intuito de você também poder pegar. Você não vai fazer uma trilha, talvez, até poderia fazer, se você tiver condições físicas até de suportar isso, ela anda na terra. Então, assim, seria uma bike para você ter um uso misto, vamos falar assim. Então, você vai andar na terra, vai andar no asfalto, tá? Não tem o rendimento de uma road no asfalto, mas a road não teria como você andar na terra. Então, de novo, nós estamos... Olha só o tanto de separações hoje nas categorias que a gente consegue otimizar para a pessoa o que ela está procurando. Abaixo disso, a gente vem para as mountain bikes. Antigamente, era bem difícil a gente ver uma bicicleta full suspension, né? Suspensão na roda da frente e na roda de trás. Eu até vou dizer, nos anos 90, quando eu cheguei a correr de mountain bike, as bikes full suspension elas eram tão pesadas que elas nem eram indicadas, por exemplo, para fazer uma trilha normal. Era horrível você fazer uma trilha normal com uma bike full suspension, né? Elas eram realmente específicas para descida na época, né? Era downhill. Hoje em dia, a gente já vê que a tecnologia conseguiu chegar num patamar tão alto que as full suspension são muito indicadas para fazer trilhas aí, e o pessoal acaba sendo, até pelo conforto, sendo até mais rápido e indo até mais longe com isso. Então nós temos as full suspension, nós temos as hardtail, tá? Que são suspensão só na frente, mas o rabo duro, né? Hardtail, a traseira é fixa, rígida. E aí a gente tem também depois uma linha street, que é aquela que de repente você vai lembrar do surfista pedalando com aquele suporte com a prancha do lado e indo para a praia, que são bikes hoje mais pesadas, os grupos mais inferiores, porém que para o uso, para locomoção, ir no supermercado, né, isso é fantástico, é uma bike street, certo? Então, em todas essas separações, olha o nível que a gente está hoje em dia. Ah, Borelli, eu quero começar. Então eu vou te falar o seguinte, eu preciso te fazer uma pergunta. O que você espera da sua bicicleta? Qual é o uso que você vai fazer da sua bicicleta? E em cima disso, nessa linha toda de opções que nós temos hoje, a gente vai conseguir encaixar a bicicleta que vai te atender. Se não for dessa forma, simplesmente vou comprar uma bicicleta, vou lá, vou pegar uma mountain bike, cheguei na loja e escolhi a mais barata, muito provavelmente essa bike vai entrar na sua casa, você vai usar naquele momento inicial desesperadamente e daqui a pouco ela vai virar cabideiro. Vai ficar lá entulhada, ocupando espaço, até a sua esposa, o seu esposo ou seu filho trupicar e achar ruim e começar a ter que desfazer da bicicleta porque já não é mais aquilo que você esperava. Então, quanto mais específico a gente conseguir trabalhar para chegar nessa bike que você precisa, é melhor para o seu futuro no ciclismo, certo? Em breve a gente vai falar agora a questão de bike fit, porque para você comprar essa bike, ela também exige que você avalie tamanhos de quadro. E isso a gente vai especificar no próximo podcast. Qual é o tamanho de quadro, o que a gente precisa fazer antes de sair comprando e passando o cartão de crédito, dividindo em 10 vezes. A questão de bike fit, a questão de grupos também que a gente vai precisar colocar nessa bike. O que é o meu uso? Qual é o grupo que eu posso usar que vai me atender naquele tipo de bicicleta? Porque também pode variar. E outros detalhes a mais aí que a gente conversa na próxima oportunidade aí. Valeu, abraço!